Olá, boa noite para você. Os deputados estaduais acabaram de votar e aprovar a lei orçamentária do ano que vem. A votação vinha sendo adiada desde a última quarta-feira por falta de quórum. Simplesmente a base governista se recusava a comparecer no plenário em protesto à atitude do presidente da Casa, Davi Almeida, que chegou a votar 2 vezes durante as emendas e que também essas não eram de interesse da base aliada do governo. Mas hoje, após inúmeras discussões, finalmente o orçamento de 2018 entrou na pauta de votação e os parlamentares entraram em um consenso. É o que você vai ver nesta edição e mais. Um reforço no combate à AIDS. Novo remédio que previne contra a propagação do vírus HIV no sangue vai ser distribuído pela rede pública no ano que vem. E no esporte, você acompanha a história da pequena Cauane, essa amazonense de apenas 7 anos, que já é a 3ª melhor karateca mirim do país. Agora, no A Crítica na TV. Começa a ser distribuído em janeiro do ano que vem aqui na cidade o novo remédio contra a AIDS. Manaus é uma das 12 capitais brasileiras que vão contar com esse medicamento, que previne que o vírus HIV se espalhe na corrente sanguínea. O medicamento já é vendido nos Estados Unidos e na Europa, mas o Brasil vai ser o primeiro país a distribuir a profilaxia pré-exposição gratuitamente em 12 capitais. Em Manaus, a entrega vai ser feita pela Fundação de Medicina Tropical, no Dom Pedro. O problema é que a medicação é contraindicada para quem tem doenças renais e nos ossos. Se ele for negativo, ele já entra nos critérios, ele vai retirar a medicação mensalmente, aqui mesmo na Fundação, com acompanhamento no primeiros 30 dias, e posteriormente a cada 3 ou 6 meses. A profilaxia pré-exposição pode diminuir em até 99% as chances de desenvolver o vírus da AIDS, mesmo depois de uma relação sexual de risco. Mas o remédio só faz efeito se o tratamento for contínuo enquanto houver perigo de contrair a doença. Não é bem a pílula do dia seguinte. As pessoas precisam ter consciência que vai ser uma tomada diária enquanto essa pessoa estiver vulnerável nessas situações. É bom lembrar ainda que o medicamento só previne contra o HIV e a camisinha ainda é a melhor maneira de evitar a contaminação por outras doenças sexualmente transmissíveis. E disso, a Edilza, que convive com o vírus há 26 anos, faz questão de lembrar por onde passa. Eu levo em todo canto, até na Ponta Negra, eu levo muitos preservativos, fico dando lá para os rapazes das barracas. Poxa, pessoas deveriam, se conscientizar. Com certeza. E, bom, a meta do Ministério da Saúde é distribuir o remédio para 7 mil pessoas nesse primeiro momento em todo o país e 130 só aqui em Manaus. E o foco da campanha é a chamada população-chave, que são homens que têm relações com outros homens, transexuais, profissionais do sexo e casais sorodiferentes, ou seja, quando apenas um dos parceiros é soropositivo. Mesmo assim, essas pessoas vão precisar passar por uma triagem. Desde a semana passada, deputados do Amazonas não entravam em consenso sobre a votação do orçamento do estado para o ano que vem. A votação da lei orçamentária anual já havia sido adiada 2 vezes por falta de quórum. E hoje, após inúmeras discussões no plenário, o orçamento finalmente foi votado. Vamos agora direto para a Assembleia Legislativa conversar ao vivo com a repórter Tamires Cler, que acompanhou aí todo esse processo e tem as informações. Olá, Tamires, enfim, finalmente o orçamento para 2018 foi aprovado, não é mesmo? Boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos. Olha, finalmente foi aprovado, mas não foi unânime. Foram 23 votos a favor e uma abstenção, porque houve uma discussão
exaustiva desde quarta-feira, principalmente em relação a 2 emendas que foram levadas a destaque na última quarta-feira. Uma delas era em relação ao reajuste do salário dos professores. Eles querem destinar parte do orçamento, 50 milhões de reais, para isso. Também há uma outra emenda que fala sobre o fardamento para os policiais militares. Essas 2 emendas entraram em destaque na última quarta-feira, mas a base governista não quis votar e por isso começou toda a discussão. Eles chegaram a se retirar dizendo que a emenda não poderia ser votada porque as 2 emendas já tinham sido rejeitadas pela Comissão de Finanças. Isso sem falar sobre o regimento da casa. Eles chegaram a questionar o voto do presidente da casa, que teria votado 2 vezes. Mas, no fim das contas, o que acabou acontecendo foi que, depois de muita reunião a portas fechadas, os deputados aprovaram apenas uma das emendas junto com o orçamento do ano que vem, que é em relação ao fardamento dos militares. Já os deputados disseram que, em relação aos professores, vão voltar a discutir esse assunto, mas em uma outra oportunidade. Então, o orçamento fica em pouco mais de 15 bilhões de reais para o ano que vem e assim encerram as atividades aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Nayandra. Tamires, também havia uma previsão para hoje sobre a votação de uma proposta do governo que concedia a isenção do IPVA para o sistema de transporte coletivo. Pelo que a gente deve imaginar, os deputados acabaram não votando essa proposta do governo e também ficou para o ano que vem, é isso mesmo? Na verdade, o IPVA foi votado esse ano, mas com algumas modificações. Essa proposta de lei, na verdade, apenas atingia os empresários das empresas comuns, aquelas que fazem o trânsito diário dos passageiros. Mas os executivos e os alternativos não estavam incluídos inicialmente no texto. Mas hoje, o deputado Serafim Correia, do PSB, falou aqui e tentou chegar no meio termo entre as divergências entre a base e a oposição. Sendo assim, o que foi aprovado é que esse benefício, essa isenção do IPVA a partir do ano que vem não vai ser de 10 anos e sim 4 anos e também vai se estender para também os alternativos e executivos, mas sempre com autorização da Prefeitura. Todos esses veículos vão ter que passar pelo crivo da Prefeitura antes de terem a isenção do IPVA, Nayandra. Tá certo, Tamires, muito obrigada pelas suas informações. Agora é a gente aguardar o posicionamento da Prefeitura, porque já que foi concedida aí essa isenção do IPVA para o sistema de transporte coletivo, agora é aguardar o posicionamento da Prefeitura se, de fato, isso vai ter aí um abatimento na tarifa do transporte coletivo para o ano que vem. Muito obrigada pelas suas informações, Tamires. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E você vai ver em instantes, 3 estudantes amazonenses foram escolhidos para participar de um programa nos Estados Unidos que ajuda no aprimoramento da língua inglesa. Agora em Manaus são 7h28, a Crítica na TV volta já.